Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Pode Desenrolar. E hoje vamos dar início nesse projeto com uma pessoa que consegue te ajudar a melhorar o teu desempenho na saúde e no psicológico. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que é bastante conhecedora da parte de educação física. Ele é um amigo nosso aqui, particular, é uma pessoa altamente qualificada quando se trata de educação física. Ele é formado em educação física, tem pós-graduação em fisiologia do exercício, também é formado em nutrição, pós-graduado em nutrição esportiva, pós-graduado em atividade física e saúde. Está cursando fisioterapia e tem 17 anos atuando dentro da educação física. Eu estou fazendo todas as honras aqui ao meu amigo e meu personal, Yuri Brasil. Yuri, seja bem-vindo. Primeiro eu quero te agradecer por estar dando essa oportunidade de participar do nosso projeto, que é o nosso podcast Pode Desenrolar. E eu vou deixar as honras com você, fazendo já a primeira pergunta, que eu acredito que é a pergunta que a maioria das pessoas fazem para ti. Como surgiu essa tua vontade em estar dentro da atividade física? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradecer meu amigo André, meu aluno André, pelo convite. Agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. E é uma honra estar participando do primeiro episódio do nosso Pode Desenrolar. E já deu certo. E Amém. vai ser um sucesso pela graça de Deus. Amém. Assim, a minha trajetória, eu vou começar falando assim, já do meu ensino médio, né? Sim. E a primeira coisa a pontuar, André, a importância que meus pais tiveram me incentivando a estudar. Assim, sem o incentivo deles, eu não estaria aqui. E ainda assim, não foi da forma como deveria, porque eu tive um ensino médio que, no meu julgamento, eu poderia ter me esforçado mais, mas não aconteceu dessa forma. Mas ainda assim, ainda que eu não tenha tido o esforço necessário para ter saído com uma base melhor do ensino médio, muitas coisas nessa época me chamavam a atenção. Assim, a disciplina que mais me chamava a atenção era a disciplina de História e a disciplina de Educação Física. Então, desde cedo eu já sabia o que eu queria, mas só que eu estava dividido entre ou História ou Educação Física. Assim, uma área de Ciências Humanas e outras de Ciências Biológicas, né? Que, teoricamente, não tem uma coisa a ver com a outra. Mas essa minha paixão pela disciplina de História vem muito assim de um professor que eu tive. Para vocês verem o poder que um bom professor ele tem, né? Professor, eu também tive muita influência do meu pai, assim, porque ele é formado em História e a forma como ele contava as coisas para mim também me influenciava muito. E quando eu terminei meu ensino médio, eu prestei alguns vestibulares para a disciplina de História. Aí não passei, se eu não me engano, eu prestei 4 vestibulares, não passei. Aí no 5º vestibular eu prestei para Geografia, porque questão de concorrência. Era uma área que já tinha a ver com História, só que estava menos concorrido, aí eu resolvi migrar para Geografia e acabei sendo feliz. Acabei passando. E, ao mesmo tempo, eu passei para um curso na área de Educação Física, que era um curso sequencial. O sequencial era como na época que ele foi implantado aqui na UEMA, ele é como se fosse metade de um curso regular. Então, você ia sair de lá com um diploma de técnico. Então, eu passei para Geografia e comecei a estudar também Educação Física, né? Também eu queria pontuar a influência que os professores de Educação Física
já nessa época eles tiveram também, assim, para que eu viesse a me tornar um profissional de educação física. Eu tive bons professores, professor Zé Wilson, que é proprietário de uma das academias mais importantes da cidade, que é a Corpo e Água, que, assim, eu considero que foi a academia que propagou mais a questão da musculação aqui em Caxias. Existiam outras academias antes, existiam, mas no meu julgamento foi a Corpo e Água que ela conseguiu dar maior visibilidade assim, para a musculação em Caxias. E ele é o proprietário dessa academia e ele foi meu professor na escola e eu fui muito influenciado também por ele a escolher a profissão de educação física, né? Porque ele era diferenciado, a metodologia dele, ele era mais voltada assim para o que depois eu fui descobrir isso, porque a ciência, a educação física, ela serve para a sociedade, né? Então ele trabalhava dentro do que eu considero mesmo correto, porque assim todo mundo já passou por um profissional de educação física, por um professor que chegava lá na quadra, só jogava a bola. Aí, vocês vão jogar aí tantas horas e pronto. Isso é educação. Isso Na, foi a educação física de muita gente. na escola, né? No Na ensino médio, escola. normalmente era assim, né? Pois é. Exatamente. Ele não, ele tinha uma abordagem totalmente diferente. Ele usava muitos jogos e brincadeira e mostrava pra gente a importância que aquelas atividades tinham para nossa formação, não só física, né? Mas para nossa formação pessoal. Então, isso daí me chamou muita atenção também, né? Então, aí, continuando a minha trajetória, ainda dentro das humanas, né? Aí eu cursei geografia até ficar faltando 6 disciplinas para mim me formar em geografia. Aí eu abandonei. Cara, eu simplesmente abandonei. E eu tenho... A minha vida é assim, de vez em quando eu tenho essas loucuras, assim. Certo dia, eu acordei de manhã e resolvi que não ia mais. E não fui para a UEMA, mas o que eu quero dizer com relação a isso é que, assim, todo mundo que pudesse passar por uma formação de ciências humanas seria importante, porque apesar de não ter concluído o curso, mas isso me deu uma visão de mundo totalmente diferente da que eu teria se eu não tivesse cursado. Então, é muito importante até para a gente entender assim, nosso papel aqui dentro desse planeta, dentro do mundo. Entendi. Então, fica aí a deixa. Quem puder estudar mais, ter mais contato assim, com as ciências humanas, é muito válido. E, ao mesmo tempo, eu já estava trabalhei assim, de forma ilegal, assim, como instrutor, quando eu comecei a cursar o sequencial de educação física e eu comecei a trabalhar na Corpo e Água, como eu já havia citado. E lá foi o meu primeiro contato com a educação física, assim, trabalhando. Mas aí foi tipo assim, foi um convite ou foi por tua Foi um livre e espontânea convite, vontade? foi um convite, porque a academia estava abrindo, né? Eu acho que, se eu não me engano, estava com só 6 meses que a academia tinha sido inaugurada. Aí eu recebi esse convite, aí eu comecei a trabalhar lá. E de cara, assim, eu me apaixonei, né? Aí terminei o curso sequencial, como eu havia falado, só era metade da graduação. Aí mais para frente eu consegui me diplomar, ter o diploma de graduado em Educação Física, licenciado pela IESM Dictimon, né? Fui dando continuidade. Aí depois disso comecei a fazer pós, isso tudo enquanto eu já trabalhava na área. Eu já trabalhava na área, já exercia, né? E aí fui dando continuidade ao meu processo de formação, aí fiz a primeira pós em atividade física e saúde, depois fiz uma pós em fisiologia do exercício, e fiz outras pós, fui fazendo curso, muito curso em Teresina, e fui dando continuidade.
Até que surgiu, assim, o meu interesse em fazer nutrição também, né? Aí a nutrição, assim, eu vejo como um complemento da minha formação. Então, aí eu resolvi ingressar na nutrição na Facema, me formei, passei 4 anos atuando como nutricionista, tive muito sucesso e algumas falhas, né? Como todo mundo tem, todas as profissões, tive muito sucesso, mas resolvi parar. Eu resolvi parar a nutrição por questão de tempo, né? Tempo, porque requer muita dedicação. Se você quiser fazer um trabalho bem feito, requer muita dedicação. Aí eu resolvi dar uma pausa na nutrição e ficar só como profissional de educação física. Mas o que mais assim influenciou na minha decisão de parar com a nutrição foi o fato de que o resultado eu não tenho um controle total como eu tenho dentro de uma academia. Porque lá na academia, você que é meu aluno, você sabe, você está lá, você está realizando o exercício, então eu tenho um total controle daquilo ali. André, é tanto, é, tempo é esse de exercício. Ali eu estou vendo. A nutrição é aquela coisa que tu monta, pode ser o melhor plano do mundo, mas o paciente, o cliente, ele vai levar para casa dele. Exatamente, vai precisar de uma ação dele, né? Vai Ação é precisar, resultado. vai precisar de um empenho maior dele. Eu entendi. Pois é, aí o cara pode resolver fazer, o cidadão pode resolver fazer ou não. Ele Entendi pode dizer que perfeitamente. fez e na hora não fez, e ainda às vezes joga até a responsabilidade para cima de ti. Beleza, aí então no ensino médio sempre tem aquele incentivo, né? Que é a disciplina de educação física. Eu, pelo menos, eu também participei, né? Dessa disciplina era só, tipo, jogar bola, mas eu nunca joguei bola na minha vida. Só ia lá olhar a galera jogar. E aí depois veio a faculdade, né? Que foi a primeira. Começou com essa primeira faculdade, que teve essa pausa aí, resolveu da noite pro dia parar. Para Começou a fazer algo que gostava, que era ir pra academia, né? Trabalhar, ganhava grana e aí já gostou do que estava fazendo ali. E aí já deu start ali no psicológico ali de que, tipo assim, eu vou começar a fazer o que eu quero, isso, não é isso? isso. E aí lá tu começou a se especializar mais, né? Porque estava dentro da empresa, praticamente uma empresa, né? Apesar de que era informal, né? Mas era empresa e já conseguia entender como que era o processo, como era que funcionava a atividade física, a musculação, a corrida. E aí, depois disso, tu começou a observar que a nutrição já era o complemento da educação física. Isso. Também praticou por 4 anos, mas aí nesses 4 anos tu continuou sendo personal e nutricionista do mesmo cliente ou era coisa separada mesmo? A nutrição era esportiva ou não? Eu fiz a pós em nutrição esportiva. E, assim, então eu consegui todo o arcabouço técnico para que eu pudesse atuar já nas duas áreas. Porque, assim, só a graduação ela te dá esse embasamento, dá, mas não é o suficiente. É preciso ter após, né? Para você Sim. trabalhar até mesmo de forma mais segura. E eu trabalhei, e muitos dos meus clientes eram também meus alunos, entendeu? Tanto de assessoria como na Então, academia, então tu conseguiu unir o útil ao agradável. muito Quem agradável. queria fazer a atividade física com acompanhamento teu, aí aproveitava e também fazia acompanhamento nutricional Nutricional. nesse período só, né? Aí, Só que hoje em dia eu terceirizei, né? sim. A parte nutricional eu delego aos profissionais que no meu entendimento são bons profissionais, então eu tenho algumas pessoas que eu trabalho em parceria e eu mando para Entendi. elas, aí elas desenrolam essa parte aí para mim. Beleza, então aí tu já começou a ficar dentro de algo que tu gostava. E aí já se encaixa aqui uma próxima pergunta. Como que tu conseguiu iniciar, tipo assim, como foi que deu esse start em ti com relação às corridas? A corrida, cara, a corrida é um negócio meio louco, assim, deu até. Que, na verdade,
eu não consigo nem me recordar, assim, como foi, assim, o que foi que deu na minha cabeça de não começar a correr. Mas o que que eu posso te dizer? Eu comecei, assim, diferente da maioria das pessoas. Porque eu comecei correndo em esteira. E eu acho que foi assim, eu comecei a querer melhorar meu condicionamento cardiorrespiratório e comecei a correr em esteira, né? E o que que eu ia fazendo? Eu ia correndo, aí, ó, gente, tipo assim, eu comecei igual todo mundo, igual a maioria. Falando já pro pessoal, eu comecei igual a maioria de vocês. Eu comecei correndo menos de 1 quilômetro, não me recordo, mas 1 quilômetro. Vamos colocar bem baixo aí, 1 quilômetro. E fui evoluindo igual todo mundo. Porque as pessoas, elas chegam pra gente assim e... Ah, porque eu não consigo. Mas, claro, não consegue porque todo mundo vai passar por esse início difícil. Então, eu fui correndo na esteira, aí como foi que eu evoluí? Eu fazia assim, no treino X da semana, eu conseguia correr 1,5 km. No treino Y, no treino seguinte, eu não me permitia correr menos do que esse 1,5 km, entendeu? Ou eu corria igual, ou eu corria mais. E assim eu fui evoluindo. Então, Aí então começou na esteira, na né? esteira. E aí eu fui de 1,5 para 2, passei um tempo no 2, de dois para 2,5, sem um tempo. Aí fui evoluindo até chegar em 21 quilômetros. No dia que eu consegui fazer 21 quilômetros em cima de uma esteira, ali olhando para o mesmo lugar, assim, com a mente forte, porque requer uma mente muito forte para você ficar naquele mesmo ambiente, fazendo aquele mesmo movimento. Aí eu decidi que estava a hora de começar a ir para o asfalto. Aí foi assim que eu comecei minha trajetória no asfalto. Então não foi nada de alguém dizer assim, Yuri, vamos participar de uma corrida ali. Não, não. Foi de forma assim totalmente aleatória, né? Aleatória. Foi diferente de mim. Eu tive um incentivo de uma pessoa que me convidou para participar de uma corrida. E aí, então, eu comecei a ir para essa corrida, né? Fui lá, pratiquei, fiz 5 km em 50 minutos, mais ou menos. E dali em diante eu gostei, achei bastante interessante. Primeiro que acordar cedo é bacana, né? É um É, hábito que eu criei, assim, na minha rotina que eu achei bastante interessante. E segundo que correr, a pessoa se sente bem. Depois que corre, quando acorda cedo, corrida é o fantástica. corpo dela fica o dia todo na tranquilidade e qualquer situação que há comigo, por exemplo, né? Pode ser um abalo psicológico, qualquer coisa eu me sinto bem e consigo rebater de boa aquela situação. É porque existe todo um processo fisiológico envolvido aí. As pessoas que não praticam corrida, elas às vezes ficam se questionando por que que a gente consegue, né, correr, é, acordar 5, como é que a gente consegue acordar 5 horas da manhã num domingo para botar um tênis e sair na rua correndo aí. Mas, é assim, as pessoas não têm ideia do quanto que isso melhora o dia delas. Isso é comprovado fisiologicamente, liberação de várias substâncias que fazem bem do nosso cérebro. Mas aí tu lembra qual foi a primeira corrida que tu chegou a participar? Cara, Ah, foram tantas. poxa, e assim, a quantidade de medalha aí, aqui tá metade, né? Mas foram Mas muitas foi, as... mas a minha pergunta é mais ou menos assim, foi corrida de competição ou foi corrida mesmo tipo aleatória? Rapaz, eu vou começar a correr com aquela galera ali. Porque essas competições começaram recentemente, vamos dizer assim, né? Há pouco tempo, né? Não tinha essa frequência de corridas que está tendo ultimamente, Na né? verdade, sempre teve, assim, eu lembro na minha infância da corrida do SESI, corrida do trabalhador. Não sei se tu se Lembro. recorda. Lembro. E tinha, não tinha a corrida do trabalhador? Sim, Pois é, mas eu lembro desse evento de corrida, eu não lembro de mais nenhum outro. Agora é recente, sim. A quantidade de eventos que a gente tem por ano aqui na nossa cidade é bem recente. entendi. Isso é bem recente mesmo. Então, Eu não me recordo o primeiro evento de corrida que eu participei, mas assim, com certeza foi corrida de obstáculo, um dos primeiros. Isso aí eu me recordo bem.
Entendi. E no teu ponto de vista, qual é a diferença que tem de uma corrida de rua, né? Que é essas de competições normais, para uma corrida de obstáculo? Ah, cara, assim, eu vou falar um pouco primeiro da corrida de obstáculo. Eu costumo dizer que a corrida de obstáculo ela é como se fosse o videogame da vida real. Por quê? Porque ali, primeiro, você está testando ali várias valências físicas, né? Várias capacidades físicas. Sua capacidade de correr, de puxar, de saltar, de pular, de empurrar, de rastejar. Ou seja, envolve tudo. Às vezes de nadar. Ou seja, envolve tudo. E como o próprio nome já está dizendo, é uma corrida. É uma corrida igual a qualquer outra. Tem percurso de 5, tem percurso de 8. Eu já participei de corrida de obstáculo, percurso de 10 quilômetros. Então, o percurso é igual a qualquer outra corrida. A diferença que são os obstáculos que eles colocam durante esse percurso. Por que eu digo que é como se fosse um videogame? Porque o videogame não é feito por fases. Tu passa a primeira fase, a segunda fase, e para mim as fases seriam os obstáculos, entendeu? Aí tu vai passando de fase, aí tem os chefões, que seriam os obstáculos mais difíceis. E no final tu tem aquela bateria de obstáculos, que é como se fosse o chefão final. Aí para tu ter aquela descarga de adrenalina depois que tu consegue realizar. Eu digo aos senhores, assim, corrida de obstáculo, o cara que termina, ele não precisa ganhar, não ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar, não. O cidadão que termina, ele termina se sentindo uma pessoa diferente. Ele termina se sentindo uma pessoa mais forte. É por tudo isso que eu estou te falando, porque requer muito de você e, tipo, a grande maioria das pessoas não estão preparadas para aquelas sensações, para aquele tipo de desafio. Então, o treino para quem vai fazer uma corrida de obstáculo é completamente diferente do treino de quem vai fazer a corrida tradicional de rua. Ele obrigatoriamente tem que ser, porque é como eu te falei, requer muita força, muita força, aí você faz coisas totalmente diferentes do que você já está acostumado, até mesmo na academia, você tem que empurrar, você tem que carregar. Tanto é que a gente termina sentindo dores em locais que geralmente a gente não costuma sentir, porque a gente Tá. não tá acostumado a fazer esse tipo de força, de carregar, assim, dentro de uma academia convencional. Eu aconselho que quem quer ingressar nesse tipo de corrida, ele faça no mínimo musculação, né? Treina Fazer a base, musculação, justamente essa base aí, né? a Do parte, obstáculo, né? isso, a parte de força, treina força e tem que obrigatoriamente também estar em dia com cardiorrespiratório. Então tem que correr. Não E o entendi. interessante foi a forma como eu iniciei na corrida de obstáculos, assim, aí já vem o poder das redes sociais de forma positiva, né? Eu vi a postagem de um grupo de CrossFit aqui, que eles participaram de uma, né? É o grupo até do meu amigo do Eric, do Corpo e Ação. Eles participaram de uma corrida de obstáculo. Aí eu olhei os vídeos e eu achei interessante. Aí eu resolvi que ia participar também. Aí eu comecei a treinar com um aluno meu, ele também se interessou. Aí até então a gente resolveu ir individual de elite, já na primeira, que eu não aconselho, porque elite, geralmente eles colocam trio e individual, né? Então, o elite ele vai fazer tudo que o trio vai fazer, o elite ele vai fazer sozinho. Então, é o triplo de força que tu bota, é o triplo de exigência física, né? E eu, de cara já com ele, eu resolvi fazer de elite, né? Então, a gente foi, treinou, assim, do meu entendimento, a forma como eu achar que a gente deveria ter treinado, né? Pegando a minha bagagem como profissional de educação física. Até então eu corria muito pouco, a gente treinou e foi. Aí quando voltou de lá, cara, a gente
Aí eu resolvi ir de trio. Aí, um belo dia eu vi uma menina na academia fazendo uma barra, puxando a barra, né? Barra fixa. Aí essa menina tem força. Aí eu perguntei para ela se ela corria. A minha amiga Hanna, né? Hoje em dia ela tá na Europa. Eu perguntei para ela se ela corria e ela disse que corria também, que gostava de correr. Aí eu mostrei os vídeos para ela da corrida de obstáculos. Aí ela se interessou. Aí eu chamei outro amigo meu e a gente começou a treinar junto, né? Para formar um trio para a próxima corrida. E ó, o interessante, à medida que a gente ia treinando, a gente ia postando no Instagram também os vídeos, e algumas pessoas iam perguntando, aonde é esse treino, como é que vocês fazem e tal. E nossos treinos, eles eram em locais totalmente aleatórios. Um dia a gente escolheu um local aí na cidade que tinha areia, a gente ia. Aí ia no Morro do Alecrim. Era tipo E, um CrossFit ao ar livre. isso. Escadaria do Ponte. Aí levava o que dava para levar de equipamento. Tinha locais que já tinha algumas coisas a gente utilizava. E nisso, aí as pessoas que iam perguntando, a gente ia chamando. Aí começou a juntar gente, e foi daí que nasceu o projeto Brasil Run. Brasil Run. Brasil Run. O Brasil Run ele surgiu dessa forma. Brasil Run ele passou, tanto é que ele passou um tempão assim, sem ser cobrado nada. Era mesmo um projeto assim, tipo de incentivo mesmo à prática de atividade física. De toda e qualquer atividade física, né? Qualquer atividade física. Aí a gente ia às vezes campo de futebol que tinha areia, aí levava o equipamento, aí juntava muita gente, aí realizava os treinos, aí as pessoas começaram a participar também dos eventos. Já chegou a gente levar mais de ônibus para evento de corrida de obstáculo, né? E aí também a gente treinava corrida para os eventos de corrida de rua, não só agora com corrida de obstáculo, aí começar a treinar a corrida de rua também. Foi melhorando a questão do grupo, foi organizando mais. Começamos a cobrar uma taxa, não era nem mensalidade, até hoje ainda é uma taxa, que é só para ajudar nos custeios de despesa do próprio grupo. Viu? Entendi. Então, o Brasil Run, a intenção era levar a atividade física para a sociedade, de uma certa forma. Isso. Entendi. E dessa forma a gente conseguiu influenciar muita gente. Muita gente corre hoje corrida de rua, trilha, e continua corrida de obstáculo. Começou pelo Brasil Run. E isso é uma coisa que uma pessoa que começou lá, ela vai influenciar outra a correr, que essa outra vai influenciar outra. Então, Isso vai se escalando aos poucos. isso. Entendi. Pegando o gancho aí dessa situação de que é importante as pessoas praticar atividade física, qual é o teu ponto de vista com relação a isso? Atividade física dentro da sociedade atual. André, esse aqui é um ponto assim muito importante e assim, o que a gente aprende na faculdade? Ao longo da história da humanidade, o exercício físico, ele sempre teve sua importância em todos os momentos, né? Vamos lá, na pré-história, o homem precisava de ter uma preparação física para poder caçar, se desvencilhar dos males, dos predadores. Então, já aí, enquanto desde que a gente não era nenhuma sociedade construída como a gente é hoje, o exercício físico, ele já tinha sua importância. Mais à frente, na história antiga, né? A questão das guerras. Era preciso ter um homem fisicamente forte para ser um soldado forte. Sim. Com o advento da globalização, processo de industrialização mais para frente, a gente precisava ter funcionários saudáveis para estar nas fábricas, né?
aí fortalecendo o capitalismo já ali no seu início. E hoje, um negócio que é bem louco de a gente pensar. Hoje eu acho que a gente tem uma importância, talvez, mais do que em outras épocas, mais ainda do que em outras épocas. Em contrapartida, as nossas autoridades, elas dão menos importância para isso. Por que eu digo isso? Porque a educação física, ela está, assim, no meu entendimento, ela já vem passando há alguns anos por um processo de declínio. A não obrigatoriedade da educação física nas séries ali do final do ensino médio, isso para mim é um sinal de declínio. Mas ela ainda existe, né? Existe, não para Existe. todas as séries, mas existe. Não, e assim, a educação física não reprova mais. Aí você tira essa obrigatoriedade. No meu entendimento, ela deveria ser obrigatória também nas faculdades, pelo momento que a gente vive hoje. Era para ser obrigatória tanto nas séries iniciais até chegar nas faculdades. Por quê? Isso aqui ele trouxe assim, a gente tem muita vantagem, né, com as redes sociais, trouxe muita coisa boa para a sociedade. Em contrapartida, o ser humano, ele, com o advento das redes sociais, ele se desconectou das pessoas. A gente está cada vez mais conectado nas redes sociais e menos conectado Na vida real. no mundo real, Mundo porque real. no mundo real a gente tem um corpo para cuidar, a gente tem conta para pagar, a gente tem nossos colegas de trabalho para se relacionar. Esse é o mundo real. E o papel do exercício físico, isso aqui eu não vi em lugar nenhum, isso aqui eu refletindo. Eu posso estar falando besteira. O papel do exercício físico hoje é justamente esse: fazer com que as pessoas voltem a se conectar. Tá entendendo? Se conectar com o seu próprio corpo e se conectar com as outras pessoas. Porque quando tu tá lá na academia, assim, a gente ainda pega, né, no celular, porque às vezes tem uma coisa urgente para resolver ali. Mas a maioria das pessoas que estão ali, elas estão ali interagindo uma com as outras e cuidando do próprio corpo. Exatamente. Isso é E é isso que mais me chama a atenção nos eventos de corrida, nos eventos esportivos. Os eventos esportivos, ele tem muito esse papel, cara, de fazer as pessoas se reconectarem. É ali que tu vai conversar com as pessoas sobre os assuntos que realmente são muito importantes, assim, tanto para teu convívio social como para tua saúde, né? Exatamente. Levando em consideração toda essa importância aí que tu falou, aí eu tenho algo para dizer assim, que no teu ponto de vista, qual é a maior dificuldade que tu vê nas pessoas para poder iniciar a atividade física e permanecer com aquela constante atividade? Eita, aí é um negócio complicado, mas vamos lá. Assim, André, é o primeiro que eu acho que deve ser levado em consideração. A escolha do tipo de atividade, né? Cara, se teu negócio é dança, se teu negócio é dança, poxa, vai pra dança. Vai pra dança. Faça da dança o teu meio de praticar atividade física. Ah, mas não é suficiente. Talvez não seja o suficiente para gerar um gasto calórico que vai te beneficiar, que vai te ajudar a, a perder, se for o caso, né? A perder gordura e tal. Sei lá, aumente a frequência de quantas vezes você vai para a aula de dança. Faça aula de dança em 2 períodos por dia. São estratégias, entendeu? Que você pode
tá montando. Isso vale para todos os esportes. O grande problema, assim, além da escolha, é saber utilizar o esporte que você escolheu a seu favor para você chegar em determinado objetivo. Eu vou usar uma coisa que está muito em moda, assim, vou usar o beach tênis. Beleza. Eu sou sedentário, então eu escolhi jogar beach tênis para me sair do sedentarismo. Beleza. Eu saio da condição de sedentário e começo a jogar ali aquela peladinha 2 vezes na semana. Show! Ali eu comecei a pegar a frequência de ir e tal, tranquilo, mas aquilo ali só vai te beneficiar até certo ponto. Depois que teu corpo se adaptar com aquelas 2 vezes ali, com aquela quantidade de tempo que passa ali, não vai mais para frente. Qual seria minha sugestão? Aumenta a quantidade de dias que tu vai e investe naquele esporte de fato. O que seria investir de fato naquele esporte? Treina fundamento. Ah, eu gosto de beach tênis, então eu vou tentar ser o melhor no beach tênis que eu puder ser. Como é que eu posso fazer isso? Eu treino fundamento um dia eu treino só fundamento, porque aí o gasto calórico vai lá para cima, porque treinar fundamento é sair da zona de conforto e requer muito esforço, e aí teu gasto calórico já vai aumentar. Treina fundamento, joga pelado um dia, joga pelado e treina fundamento no mesmo dia. Aumenta, como eu já havia falado antes, aumenta a quantidade de dias na semana. Ou seja, de fato, você tem que investir naquela atividade. Eu estou falando isso aqui vale para todas as modalidades esportivas, viu? Para todas. Não só para o beach, vale para o futebol, vale para o vôlei, vale para tudo. Se você gosta de uma atividade, invista nela e tente melhorar nela o máximo possível, que você vai atingir seu objetivo. Aí eu já quero entrar numa parte importante, assim, que muitas das pessoas negligenciam também, que é a questão da musculação. Já falando na importância da musculação. Musculação, vamos lá, quem tem que fazer musculação? Todo mundo. Todas as pessoas. Todas as pessoas, o adolescente, o adulto, o idoso. O idoso. Um dos processos fisiológicos que acontece no envelhecimento é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Cara, eu preciso do meu músculo para pegar um objeto e colocar em cima de um armário. Se o meu músculo ele não é treinado para isso a vida toda, claro que quando eu tiver com mais idade, por conta desse processo de perda de massa muscular, eu não vou conseguir realizar essa simples atividade de pegar um objeto e botar. E a importância da musculação, ela está dentro de todas as fases da vida e ela é a base para todos os outros esportes. Ah, porque quando a gente vê um vídeo de um jogador de futebol lá, puxando ferro na academia, aquilo ali não é à toa, não. Ali o cara está fortalecendo o músculo dele para que ele aguente aquela carga do jogo, aquela carga de treinamento. Isso vale para todos os esportes. A gente tem visto muito atleta praticante de beach tênis lesionado, muito por conta de não fazer esse trabalho de fortalecimento. Ah, só pode ser dentro de uma academia. Não, se for bem prescrito, se for bem orientado, ele pode ser dentro de uma sala de funcional, pode ser dentro de um box de CrossFit, mas que desde que seja uma coisa específica para aquele determinado esporte. Entendeu? Entendi. Então, é praticamente isso tudo que tu falou, eu vivi. Porque eu comecei fazendo jejum intermitente, né? E aí chegou um certo tempo que meu corpo não conseguia mais perder peso. Até cheguei a comentar isso aí contigo. E aí, então, eu comecei a praticar a musculação. E também eu ficava te cobrando. Yuri, cara, eu não tô mais perdendo. Eu consegui perder o peso, né? E aí, tu até me disse uma vez, André, tá perdendo massa gorda, né? A Isso. gordura, na verdade, e tá começando a ganhar massa muscular boa, né?
Isso. E aí chegou um momento também que eu comecei a praticar a musculação e o jejum. Aí foi quando nós tivemos a conversa e eu comecei a ir para nutricionista. Então comecei a fazer a atividade de correr, foi para complementar, né? Para poder melhorar o desempenho. E realmente eu comecei a perceber que realmente acontece esse processo se a pessoa for persistente nessa situação aí. Tipo assim, vou praticar o beach tênis, né? Então vou praticar para sair do sedentarismo. E aí a pessoa começa a perder aqueles quilos, aí ela para de perder, ela tem que ir para um outro nível, Isso. que é um nível maior de usar aquela atividade física, A favor ou então começar a praticar outra coisa, que seria uma também. musculação e o beach tênis, por exemplo. Isso. E aí, na medida que a pessoa vá praticando, ela vai conseguindo chegar no objetivo dela, que é ficar com a saúde em dias, que isso é que é o mais importante de tudo, né? Não, saúde não só física e mental, saúde Exatamente. social também. Assim, uma coisa que também não é algo que eu vi em lugar nenhum, assim, é uma percepção minha do momento que a gente está vivendo, porque a gente tem a tríade que é importante para que tu consiga atingir qualquer objetivo com relação à busca de saúde, né? A gente tem a alimentação, tem o descanso e tem o treino. Se tu tá falhando na alimentação, vai comprometer no teu resultado com relação ao treino. Se tu tá falhando no descanso, ele também vai comprometer no treino. Se tu não treina direito, não adianta tu estar bem com a alimentação e nem com o descanso. E eu aqui, agora isso aqui é coisa minha. Eu acrescentaria outra questão que seria a parte mental mesmo. A parte mental, porque essa questão das redes sociais, assim, essa questão da gente estar muito em rede social e estar menos conectado com as pessoas, como eu falei anteriormente, ela tornou a gente muito ansioso. Tanto é que a taxa de depressão tem aumentado, pessoas ansiosas, assim, suicídio tem aumentado, entendeu? Teoricamente a gente tá mais fraco. A gente está muito imediatista também, cara. E resultado com exercício, ele requer um trabalho ali de formiguinha. Assim, quando eu comecei a treinar corrida, eu saía da academia, na época a academia ficava até 11 da noite. Eu saía da academia para banhar, botar o tênis e treinar, para ir correr na rua sozinho, 11 da noite. Às vezes com um colega ali. E muitas das vezes eu desistia. Eu desisti. Muitas das vezes eu botei o tênis ali e desisti, porque não é fácil. Não é Realmente, fácil. não é fácil. Não é fácil. E o que me parece é que hoje em dia essa desistência está mais frequente ainda por conta do imediatismo. Então, por que eu acrescentaria essa parte comportamental, essa parte mental? Porque a gente tem que trabalhar essa capacidade da gente de buscar. Está faltando as pessoas terem mais essa questão do querer mesmo. Está faltando o querer. Aí eu vou fazer qualquer coisa para que aquilo dê certo. Parece que a gente está perdendo essa capacidade. Realmente. Tem pessoas que me perguntam assim, André, como é que tu consegue acordar cedo e tal? Aí eu sempre falo a real. Eu disse, rapaz, eu comecei a praticar o jejum porque eu já tava com vergonha de mim, né? Eu tava 98, 99 quilos eu tava. Aí com o jejum eu perdi ali uns 19, 20 quilos. E aí praticando atividade eu perdi mais uns 5, 6. E foi real mesmo, na verdade. E aí, então, eu sempre falo a verdade. Rapaz, eu sempre vejo. Na pandemia, quem era obeso era mais fácil de pegar o vírus e morrer. Na real mesmo, era mais fácil de pegar o vírus e morrer. Pegou o vírus, às vezes morria, porque era obeso. Porque o Justamente. sistema respiratório não tinha aquela prática da atividade, né? Então, não tava com um pulmão bacana. Aí também as pessoas sedentárias, mesmo que não fosse
pessoa obesa, ela era sedentária, ela também estava nesse ciclo de risco, né? Justamente. E aí, então, a partir daí que eu comecei a abrir minha mente. Eu disse, rapaz, eu tenho que parar. Só que para a pessoa poder ter essa força de vontade, É ela tem que abdicar de muita coisa. Muita coisa. Eu comecei pelo arroz, por exemplo. Fui diminuindo o arroz, depois fui diminuindo o açúcar. Até quando chegou que era no que eu mais gostava, que era tomar cerveja. Aí começou a mexer no lazer, aí eu tive que começar a mudar algumas amizades também, teve que começar a pausar para poder eu parar de beber e começar a me auto. É uma troca constante. É uma troca pelo aquele prazer momentâneo de comer aquela comida, pelo aquele prazer duradouro que tu vai ter de se olhar todo dia bem no espelho e de saber que tu tá com saúde. As Exatamente. pessoas têm que colocar isso, é uma troca. Tu tem que negociar contigo ali E aí o tempo todo. eu já tive essa situação assim de ser meio depressivo, ansioso eu sempre fui. Sempre fui aquela pessoa tão ansiosa que eu já queria que funcionasse logo. E aí foi quando até hoje eu não encontro ninguém com esse pique que eu tenho. De dizer, vamos começar, vamos fazer hoje, vamos fazer agora. É verdade, isso é Eu verdade. sou bem animado com essa situação, porque eu já vivi essas paradas aí do passado. Tipo assim, bora tentar agora. Não vai dar certo. Eu tô gordo, eu não vou perder 20 quilos de hoje para amanhã. E não perde, pô, é um processo. E esse processo, ele é lento e ele é árduo. Lento, é. E essa força de vontade, a pessoa tem que conseguir nas coisas ruins. Eu consigo nas coisas ruins. Eu vejo assim, eu tive tio que faleceu por conta que tinha diabetes. O meu pai tem diabetes. E aí eu comecei a colocar os pingos nos i, como diz, né? Vou começar a praticar atividade, eu vou começar a parar de beber menos. Eu bebia muito. Vou começar a comer menos. Eu comia, pô, quase 1 quilo de comida no almoço. E fora a janta. Então era bem assim, bem radical com relação a isso. A minha ideia era não passar fome. E aí, quando eu comecei o jejum, né, as pessoas disseram, agora tu tá passando fome. Eu disse, não, eu consigo fazer, eu conseguia fazer, né? Até na última vez que eu fiz, faz dias que eu fiz, era 22 horas, pô, de jejum de boa, só com água, tranquilo. E comecei a me sentir bem. O corpo vai se adaptando, né? Exatamente. Os E primeiros... eu acho que é daí que vem a força de vontade das pessoas. No meu ponto de vista, é mais tu consegue ter essa força, né? Ou alguém contigo, na mesma frequência. Mas é muito, tipo assim, é muito raro tu encontrar alguém, tipo assim, eu não vou ligar pra ti todo dia, Yuri, vambora. Yuri, vambora. Vai chegar um momento que tu vai me xingar, vai te pra lá, moço, deixa eu cuidar da minha vida. Porque a gente não consegue ficar na mesma frequência. E eu posso dizer que hoje em dia seria o caso até mesmo de a gente acrescentar o psicólogo como esse profissional que pode estar Incentivando e ajudando. ajudando. Entendi. Porque muita gente, às vezes, precisa dar uma ajuda profissional, até mesmo para iniciar um... Mas aí, Yuri, deixa eu te perguntar, levando em consideração isso aí, essa força de vontade, né? Porque a maioria das pessoas, elas pensam assim, eu quero fazer atividade física para me perder quilo. Então, para poder perder peso, a pessoa tem que começar por ela mesma. É igual droga. Para te poder parar de usar qualquer tipo de droga, começa de ti. É tão tal que nas clínicas de recuperações, as portas são abertas, a maioria. Se a porta é aberta, se a pessoa é usuária de droga, ela vai para lá, beleza, você vai entrar aqui, vai. O processo aqui custa tantos reais por mês, mas a porta ali é aberta. A qualquer momento, se você quiser ir embora, pode ir. Porque não vai adiantar ficar pagando por esse processo de querer te tirar alguém das drogas. A pessoa que tem que querer sair. E eu vejo isso aí, a gordura, como uma droga. É um patrimônio. Eu vejo a parte principalmente da barriga, que é a que eu tenho mais dificuldade. Perder os quilos, essa gordura aqui da barriga é a tortura maior. Essa daí que eu acho que eu vejo assim, que diz, rapaz, isso aí vai demorar muito e é um processo doloroso. E aí a minha pergunta para ti é o seguinte: o que é mais difícil? É perder essa gordura ou é ganhar massa muscular? Aí vai entrar vários fatores, né? Existe um fator genético envolvido, que se você tem predisposição a ter um acúmulo maior de gordura, para você emagrecer vai ser mais difícil para quem não tem essa predisposição. Existe um fator assim, a quantidade de gordura, a porcentagem de gordura que tu vai ter no momento, porque se tu tá
cara que está obeso, grau 3, ele vai ter muito mais dificuldade do que o cara que está obeso grau 1 ou que está com sobrepeso. Por quê? Questão de mobilidade mesmo. O cara que tá só com sobrepeso, ele vai ter uma mobilidade melhor para fazer os exercícios, entendeu? Isso aí vai fazer com que ele perca mais rápido. Então, existem todos esses fatores. Aí existe o fator psicológico também. Não que ganhar massa muscular seja algo fácil, na verdade é algo muito difícil e existe uma barreira também fisiológica. Tu não tem predisposição, porque existe um biotipo mais propenso para ganho, não, né? Mesomorfo, que a gente chama ectomorfo, e endomorfo. Endomorfo é aquele cidadão que já tem uma tendência maior de acumular gordura na região abdominal, braço, perna. Ectomorfo seria aquele indivíduo, o raquítico, né? Que a gente. Olha, eu comentei no bullying aqui. Aquele indivíduo bem magrinho mesmo. Aquele cara que come, come, come e não engorda. Que até minha avó dizia que não engorda de ruim. É esse cidadão. E o mesomorfo seria o meio termo entre esses dois. Existe também o biotipo de transição, que seria a mistura entre o endo com o meso com ecto. E dependendo de qual desses biotipos tu esteja mais inserido, ele vai te dar uma dificuldade maior de ganhar ou de perder peso, entendeu? Então, o fator genético ele é muito determinante também nessa questão. Mas mas tipo assim, dependendo do esforço, o cara que é obeso grau 3, ele pode vir a emagrecer quantos quilos ele quiser, mas depende muito Psicológico. do psicológico, da cabeça. Então, resumindo, é mais fácil perder peso usando essa força do psicológico e essa força de vontade do que ganhar massa muscular, porque precisa de um processo mais lento, mais dedicado, né? Isso? O processo de ganho de massa muscular é muito complexo, assim. Treino correto, com alimentação, nem, não que perder peso não exija dessas questões. Mas treino correto, alimentação, a questão mental para tu suportar o treino também. Também o descanso, cara, assim, vários estudos relacionando a, a você não dormir direito e a dificuldade em ganhar massa muscular. Sim, inúmeros estudos faz essa relação, entendeu? Entendi. Os dois não são fáceis de conseguir. Mas aí existe algum exercício que seja, tipo, melhor para se fazer para perder peso rápido? Dizer assim, rapaz, pratica isso aqui que isso aqui é mais fácil para te perder. Cara, vamos lá. Assim, isso é uma máxima, isso aqui está estabelecido na nossa ciência já desde sempre. Quanto maior a intensidade do exercício, maior o gasto calórico. Isso aí Certo. tá entendido para ti, né? Sim. Então, partindo dessa premissa, vamos lá. Onde é mais intenso? Eu caminhar ou eu correr? Correr. Se correr é mais intenso, logo que correr, ele gasta mais Gasta mais. caloria do que caminhar. Então, logo, o processo de perda de peso, correr é mais importante do que a caminhada. Isso vale para todos os esportes. Isso até está estabelecido até da seguinte forma. Correr, tu gera 50% mais, tu gasta 50% mais caloria do que caminhar. Isso também já está estabelecido. Então, aí a gente já entra num debate, que é um mito que existe, que musculação não emagrece. Emagrece muito. Porque levantar carga não é intenso ou não é? Sim. A gente consegue passar tipo 3 minutos empurrando uma barra no supino? Não, né? Não. Por quê? Porque é intenso.
Porque aquele empurrar ali, ele é intenso. E quanto mais carga, mais intenso, maior o gasto calórico. Logo, a musculação, ela, ela vai te emagrecer também. Só a musculação emagrece o suficiente para que você atingir o seu objetivo? Aí vai depender muito de cada um. Musculação, mais o cardio bem feito, mais o condicionamento cardiorrespiratório, aí tu já vai ter um ganho a mais, né? Porque aí tu vai estar trabalhando por outras vias também. E a alimentação também, né? Junto com a alimentação, descanso. Beleza. E, e então, a pessoa que pratica ali aquele esporte, tipo, vou dar um exemplo aqui de mim, que é mais fácil. Comecei a fazer ali o jejum, comecei a fazer a musculação, comecei a fazer a corrida, comecei a sentir dor nas pernas, certo? E aí tu me disse, André, tem que ir no fisioterapeuta. Aí qual é a importância de um fisioterapeuta nesse momento? Vamos dizer assim, eu não sou um atleta, né? Mas eu pratico bastante as atividades e comecei a sentir essas dores. Cara, assim, eu tô numa luta meio que sozinho aqui para desmistificar algumas coisas com relação à fisioterapia. Eu acho que tu vem dessa época em que eu também já pensei assim. Eu acho que a maioria das pessoas ainda pensam que fisioterapia é para quem tá lesionado, cara. Não é? E Exatamente. depois que eu comecei, eu tô me formando em fisioterapia, ainda no início tô, mas eu já, antes de começar a faculdade, eu já incorporei o entendimento que fisioterapia não é só para quem está lesionado, não. A fisioterapia ela tem um papel importantíssimo na prevenção de lesões. Então, se é na prevenção, tu tem que fazer rotineiramente. Vamos lá. Quando tu pratica uma musculação, quando tu puxa ferro, aquilo ali gera um acúmulo de tensão no teu músculo. O fato de tu trabalhar, vamos supor que tu trabalha no escritório, o fato de tu estar sentado bem aí no teu escritório o dia todo, gera um acúmulo de tensão no teu músculo. Quando tu vai para tua casa, que tu chega lá, que tem os problemas da família para resolver, aconteceu alguma coisa na escola, com a criança, aborrecimento com a esposa, ou problema familiar, tudo isso gera acúmulo de tensão no músculo. Como é que tu vai fazer, se tu continuar acumulando essa tensão todinha, vai elevar o que? Um quadro de lesão. E leva, não adianta, leva. Como é que tu vai fazer para resolver esse problema? É com a fisioterapia. Então a Então, ideia da fisioterapia é tipo prevenir esse tipo de situação, né? esse tipo de situação. Daqui a um tempo, eu já consegui colocar isso na cabeça de algumas pessoas. Mas daqui a um tempo, a fisio ela vai fazer parte do treinamento de qualquer esporte. Já é no meio profissional, mas entre nós, cidadãos comuns, cidadãos aqui, os humanos normais, ela também vai fazer parte algo que ainda não é. É para mim, que tenho essa consciência, para algumas pessoas que eu conheço, mas para a maioria ainda não é, mas vai ser. Então, resumindo tudo, fazer atividade física é que traz o melhor bem-estar para a pessoa, psicológico, saúde, né? E toda esse bem que envolve é, essa boa vontade das pessoas em querer entender isso. O que eu observo é assim, que as pessoas, tipo, a pessoa vê meus vídeos lá, por exemplo, do Instagram e diz assim, ah, é bacana, é legal, mas ela não consegue ter aquele incentivo de querer fazer uma atividade física. Eu acho que a partir do momento que o ser humano começar a olhar mesmo para dentro da coisa, aí eu acho que vai mudar, porque a gente, a maioria das pessoas olham sempre a parte, isso está muito em voga hoje em dia, que é a parte estética.
partir do momento em que a gente perceber que praticar atividade física, ela vai liberar substâncias que são benéficas para a tua saúde mental, o teu convívio social. Pô, sim, um dos momentos mais felizes assim, da minha carreira é quando um aluno chegou para mim que era hipertenso e que ele conseguiu zerar, pô, o remédio. Não precisou mais usar o remédio de hipertensão. Isso aí, para mim, é impagável, tá entendendo? E são essas coisas. Quando a gente olhar muito além dessa questão de estética, aí a gente vai realmente tá dando Mais valor, né? que merece, né? Que é algo que é para ser tratado, a prática de exercício físico ela é para ser tratada como tomar banho, se alimentar, é para ser Algo algo tratado, natural do processo do dia a dia. porque essa máquina, nossa máquina, ela foi feita, o corpo humano ele foi feito do movimento. É, Não mas- adianta você querer lutar contra isso. Mas Não adianta, a gente foi feito para o movimento. Pode perguntar para todas as pessoas que saíram da condição de sedentário a praticantes assíduos de atividade física. O que acontece com elas se elas passarem mais do que 2 dias sem praticar determinado esporte? Se o corpo não fica pedindo ali para ela ir, você fica ali gera ansiedade. Um negócio louco. Quando você não tá, quando você é sedentário, você não quer aderir, você não quer iniciar, você está ali na zona de conforto, tudo bem, mas quando você passa, que isso passa a fazer parte da sua vida, você não consegue mais nem parar. Uma das piores coisas para quem pratica é estar lesionado, porque gera ansiedade na gente, porque a gente fica querendo o tempo todo estar ali no meio. no meio daquela pressão boa, né? É, Me conta mais aí sobre essas medalhas que estão aqui. Qual foi a primeira aí, a primeira mais interessante aí que tu lembra? cara, assim, falar assim de evento de corrida em geral, cara, assim, é algo fantástico, porque ali você conhece pessoas, você faz novas amizades, você conhece outras realidades, você conhece outros locais, né? Isso te enriquece muito como ser humano. E eu participo, assim, quando eu iniciei, a minha pretensão sempre foi completar os percursos, né? O meu objetivo individual era sempre completar os percursos. Aí o ser humano é bicho difícil, né? À medida que tu vai melhorando, aí tu vê o primeiro pódio, né? Sempre categoria de idade. Eu sempre consigo alguma coisa. Quando eu consegui em categoria de idade. Aí tu vai ficando mais empolgado, aí tu já vai para os eventos, aí tu fica querendo saber quem é da tua categoria. Isso tudo vai te motivando, aí tu treina melhor, tu passa a te cuidar melhor, porque quando eu iniciei a corrida, eu era um cara que consumia muito bebida alcoólica. E engraçado, ninguém precisou chegar para mim e dizer, isso aqui vai. As pessoas comentavam, né? Tu não tem resultado melhor porque tu ainda bebe muito e tal, mas eu não me pressionei a diminuir. Não, isso foi acontecendo naturalmente. Natural. Eu fui desviando minha energia mais para os treinos, para a corrida, do que minha energia mais para essa questão de beber, de estar em festa, entendeu? Eu nunca me impus essa pressão. Isso foi acontecendo e isso acontece com muita gente que começa a Comigo. praticar. Pois Comigo é. foi assim. E assim, são muitos eventos, mas uns têm A importância. uma importância, assim, são especiais, que traz uma lembrança. Isso aqui foi nossa corrida. Tu tem aí a primeira da Corrida da Luz, tem? Tem a primeira e a segunda. Quando que ela aconteceu, tu lembra? A Corrida Luz. Falar um pouco da Corrida Luz, né? A Corrida Luz, assim, cara, porque tem que ter uma pessoa para ter a ideia, né?
Sim. Tem que ter o cara para ter a ideia. Eu só fui o cara da ideia, né? Um certo dia eu imaginei que Caxias nessa época tava carente de evento de corrida e eu imaginei que aqui pudesse ter uma corrida diferenciada. E eu sempre penso assim, de fazer as coisas diferentes. Ah, podemos copiar as coisas dos outros? Podemos, mas que tenha a nossa identidade, que seja algo nosso. E eu pensei, cara, tem esse negócio do Natal Iluminado, que é um negócio fantástico, assim, a gente tem algumas ressalvas com relação a isso, mas não vamos deixar de dizer O que projeto, ele é um projeto não, bacana, né? é belíssimo. Funciona e atrai muitas pessoas. É belíssimo. Então Exatamente. aí eu já tinha participado de muitos eventos e o que eu percebi que não tinha corrida de noite, né? Aí cara, a gente vai realizar uma corrida de noite e vai ser temática do Natal iluminado. Aí a gente conseguiu realizar aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, aqui a nossa primeira corrida à luz. Que, assim, a gente a gente teve muito acerto na primeira edição, mas teve alguns erros, porque o nome já está dizendo, é a primeira. E você que está realizando a corrida atual, você vai ver o quanto que É complicado, difícil, né? É difícil. Aqui são mais de 6 meses trabalhando em cima de um dia, de uma noite, para na hora, muita coisa do que tu imaginou não dar certo, mas foi assim, foi um evento belíssimo, porque foi diferente, cara, foi diferente. Realmente é uma corrida bem diferenciada, né? Diferenciada. Aqui na região, ela é a única noite. Que até onde eu sei é a única noite. Bacana. E assim, André, eu tive a ideia, cara, mas eu não conseguiria realizar nem 10% do que foi realizado aqui se não fosse a diretoria do Brasil. Com a equipe, né? A equipe que faz parte lá do projeto do Brasil Run. Lá engraçado, lá cada um tem sua função, aí a gente briga, mas a gente nunca deixa de ser amigo, a gente briga por conta das questões da corrida, mas a gente a gente tenta mesmo fazer o melhor possível. Eu vou aproveitar aqui que nós estamos falando da Corrida da Luz, né? E aí eu vou abrir até uma brecha aqui nesse comentário, porque o que eu observei, infelizmente, é a dificuldade das empresas em fazer esse tipo vamos dizer, de evento aqui na cidade, né? Então, eu, por exemplo, como empresário, e comecei a praticar esporte, eu comecei a ficar mais próximo de quem faz os eventos. E aí também surgiu a ideia de fazer a corrida nossa, né? E realmente eu vejo como imaturidade de empresários que não querem ajudar as empresas com patrocínio. Sabe por que eu vejo como imaturidade? Por exemplo, um evento desse é um evento que era para estar, tipo assim, em todos os níveis de empresa. Ó, no meu caso, um provedor de internet. Nunca vi também um provedor de internet fazer uma corrida. Mas por que eu tive vamos dizer assim, essa ideia de fazer esse projeto? Porque eu vejo que a atividade física, ela conseguiu me beneficiar em muitas coisas. Beleza? Até aí, tranquilo, foi uma força de vontade minha. Fiz a reunião com o pessoal aqui, acatamos, decidimos o nome, vamos lançar o projeto e já está lançado. Vamos só abrir as inscrições. Beleza. E para poder chegar no ponto de abrir, né, esse evento, de disponibilizar para o público, aí foi quando eu senti essa dificuldade. Que foi, eu comecei a ir atrás, né, de algumas pessoas, dizer, pá, vamos apoiar, entra com isso. Porque a ideia de quem faz o evento, todas as pessoas que eu conversei, não é ganhar dinheiro. Não é. Ninguém não tá com esse propósito de ganhar dinheiro criando um evento desse. Existe evento que consegue se rentabilizar, né? Consegue ganhar o dinheiro. Só que Caxias, ela não tem esse porte ainda para poder dizer assim, eu vou fazer uma corrida para ganhar dinheiro. O que eu observo é que as pessoas estão organizando. Eu quero entregar o kit bom.
não é nem tanta premiação, é mais é o kit, é a camisa, é um boné, uma viseira, um óculos, uma meia, seja o que for, né? Para poder incentivar mais pessoas a vir praticar o esporte. E aí eu deixo até o recado aqui para você que é empresário e ainda tem esse receio, pelo menos receba as pessoas para poder entender como é que funciona o projeto, qual é o objetivo. A maioria das pessoas que eu conversei que cria esse tipo de evento, a intenção não é ganhar dinheiro. A intenção sempre é fazer um evento bacana na cidade, principalmente para quem pratica o esporte e atrair mais pessoas a poder praticar o esporte para poder ter uma saúde saudável. Então não custa nada. Você que é empresário, sentar com quem está criando o evento e acatar, mesmo que você não possa ajudar com a quantia lá que é relevante, que a galera acha relevante, eu não acho muito relevante os valores que trazem para mim com relação a patrocínio. Porque o benefício é muito grande. E não deixa de ser um benefício social, né? Justamente. Porque quando tua marca está lá assimilada a um evento de prática de esporte, é 1000 vezes melhor do que ela tá vinculada a uma festa, por exemplo. Eu, pelo menos, tenho essa visão. E aí é um recado que eu deixo para quem for empresário de Caxias ou de qualquer outra cidade que estiver assistindo esse nosso podcast, pelo menos aceita conversar, entender e pega essa visão de que vale a pena você investir num patrocínio, mesmo que você não consiga, tipo assim, ajudar com 1.500, ajuda com o que puder, ajuda com o que tu puder, divulgar, pá, coloca minha marca aí que eu vou colocar os adesivos aqui na minha moto, nos meus carros, mas pelo menos dá um incentivo também, porque isso aí desmotiva quem está fazendo o evento. E eu vejo que as pessoas que estão ali organizando, tem gente que eu já vi, o cara comentou comigo, rapaz, teve situação que eu já tirei do bolso para poder o evento acontecer, porque existe esse bloqueio ainda do empresário, existe tipo assim, essa falta de conhecimento, que eu vejo como falta de conhecimento de quem está ali pedindo e de quem está, na verdade, não doando, né? Então não custa nada você chegar e dizer, olha, eu não posso ajudar com dinheiro, mas eu posso ajudar com isso, isso, isso. Eu consigo te ajudar sim. Com certeza quem estiver fazendo o evento vai acatar a sua boa fé e a sua boa vontade pela essa doação, esse patrocínio. E olhando pelo ponto de vista do marketing mesmo, cara. Porque, Também é o benefício, né? rapaz, chama muita gente. A corrida Luiz aqui, essa segunda edição, deu mais de 400 pessoas. Correndo, fora as pessoas que estavam lá, né, prestigiando o evento. Aí Exatamente. vai pra, É sei como eu lá, tô falando, pô, é tipo assim, é o empresário ver que é um benefício, né? Da mesma forma que eu patrocino uma festa, eu consigo patrocinar um evento desse que é 1000 vezes melhor, o que eu tô falando. Porque uma festa é uma coisa momentânea. É só um sábado à noite, curtiu, a galera foi embora, acabou. Já uma corrida dessa não, a pessoa vai levar uma medalha, ela vai ganhar um troféu. Justamente. Se ela não for daqui da cidade, Camisa, a marca tá na a camisa. marca tá na camisa, a marca tá num boné. Então depende mais da pessoa entender, né? Abrir a mente dela, o empresário dizer, rapaz, pelo menos coloca minha marca aí, nem que seja num canto. E até, ó, por exemplo, o exemplo que eu digo com relação à camisa, Abadá, por exemplo. O cara patrocinar uma festa de Abadá. A maioria das mulheres vão lá e cortam. Corta o abadá. Já uma camisa dessa aqui, o cara ele vai usar para correr na avenida da cidade que ele mora. A marca ele vai estar Vai estar sempre disponível para a galera ver. Então fica aí a minha deixa, o meu incentivo para a galera que é empresária e vamos lá ajudar o esporte. O esporte é saúde, o esporte é tudo, né? Yuri, tu tem alguma dica aí para a galera que ainda tá em casa, deitada, assistindo aqui nós? Tá dizendo, rapaz, esses caras são loucos falando de esporte, eu tô aqui, eu vou tomar minha gelada, hoje é sábado, eu tô doido pra tomar uma gelada e comer uma carne assada. Não é ruim não, com moderação não é ruim não. Galera, é assim, esporte é tudo isso que a gente falou até agora, né? É você sair da zona de conforto para melhorar não só seu físico, mas melhorar o seu social também. E eu já vi o esporte mudar a vida das pessoas, as pessoas que tiveram tragédias familiares e conseguiram mudar a sua vida através do esporte. E o esporte ele tem essa magia, ele tem esse poder.
Ele tem esse poder de fazer você saber que você é muito melhor do que o que você imagina. E é sobre isso. Descubram a melhor atividade para vocês, se doem ao máximo a ela, que vocês vão se tornar pessoas mais fortes. Beleza, Yuri? Muito obrigado. Eu agradeço aqui pela tua presença. Agradeço a todos que conseguiram assistir até aqui, até o final do nosso primeiro episódio do podcast Pode Desenrolar. Para você que está acompanhando ali no Instagram, nós vamos ainda disponibilizar no YouTube o nosso canal oficial e vamos divulgar os links e posteriormente vamos estar fazendo a divulgação em todas as plataformas. Então, muito obrigado a todos. Conto com vocês nos nossos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Nosso projeto é mostrar para as pessoas que você pode fazer qualquer tipo de ação na sua vida, seja no esporte, seja no empreendedorismo, seja na sua religião. A ideia é fazer com que esse conhecimento chegue até você. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.